Boa tarde, terça-feira, 21 de julho. Este é o Câmara Notícias, o programa semanal da Câmara Municipal de Barra Bonita, com um resumo do que foi a sessão de ontem à noite, a sessão de número 71 desta atual legislatura. E eu começo o nosso programa com o requerimento da vereadora Patrícia Barreto, que pede informações ao poder público sobre o número de pessoas com problemas de diabetes cadastradas na rede municipal de saúde. A vereadora justificou o seu pedido. Senhor presidente, nobres colegas, público que nos acompanha, internautas que nos assistem. Senhor presidente, um requerimento simples. Primeiramente, qual o número total de pessoas registradas com diagnósticos de diabetes no nosso município? Segundo, qual o quantitativo de pacientes menores de 18 anos diagnosticados com diabetes, especificando, se possível, por faixas etárias, de 0 a 5 anos, de 6 a 12, de 13 a 17. Qual o número total de pacientes usuários de insulina cadastrados no Programa Municipal de Dispensação de Medicamentos e Insumos, pois sabemos que algumas pessoas entram até judicialmente para ter esse medicamento? Estou fazendo esse requerimento, senhor presidente, para levantar dados e adequar um possível projeto para tornar ele possível na nossa cidade. Esse projeto é o sensor de monitoramento. E sim, a entrega desses sensores já é possível na cidade de São Paulo. É tipo um botão que a gente coloca na parte de trás do braço, que ele mede como que eu posso falar? Ele mede a glicemia desse paciente. E ele dura por 15 dias. Esse botão. Então, não só evita de a pessoa ficar sendo furada e melhora a qualidade de vida dessas pessoas. E em São Paulo, quem tem direito de receber crianças de 2 a 12 anos, condição diagnosticada com diabetes de tipo 1 e dependentes de insulina, e o cadastro precisam ser inscritas no programa de automonitoramento glicêmico e ter prioridade de cadastro único, ou seja, as pessoas que possuem baixa renda. Esses sensores de glicose vão além de substituir essas picadas. Eles fornecem um mapa completo de como o nosso corpo funciona. Leituras contínuas em tempo real, acompanham a glicose se está subindo, se está descendo ou se está estável em cada momento. Alertas e alarmes personalizados visam antes que ocorram hipoglicemias, baixas severas ou hiperglicemias altas e perigosas, inclusive durante o sono. Esses sensores de glicose salvam vidas e melhoram a qualidade de vida dessas pessoas. E por ser considerado de alto custo às famílias de baixa renda, que não conseguem ter esse acesso, ele ajuda a prevenir crises graves, como comas ou óbitos. Esse botão dura por 15 dias. Não é nenhum luxo, é qualidade de vida e prevenção. O monitoramento salva a vida. Existe um projeto na Câmara dos Deputados, que é o projeto 323 de 2025, para a inclusão desse botão de medida de glicemia no SUS, para tornar ele obrigatório. Em São Paulo já é uma realidade, então eu estou fazendo essas perguntas para ver se é possível adequar ele no nosso município, para a gente ter um levantamento, números, quantas crianças, quantas pessoas de baixa renda têm diabetes no nosso município, e é um projeto que vem para somar, para dar qualidade de vida a essas pessoas. É só isso, senhor presidente. O assunto teve amplo debate com o posicionamento de outros vereadores. Senhor presidente e nobres colegas, eu não vou tirar a razão da nobre vereadora que antecedeu a minha palavra. Menos de 30 dias, eu fiz um pedido ao seu prefeito para que os portões, não só do posto de saúde aqui central, mas todos os postos de saúde, que abrissem 5 da manhã, 6 da manhã, para proteger o pessoal, tanto de chuva, de sol, sereno,
frio. Aquele que tem carro, para lá e vê, corre na hora nova. Quem não tem carro, fica a pé no tempo, no sereno no tempo. Isso realmente é desumano. Nós pedimos, não sei se o Alexandre pediu também, não lembro, mas é para abrir o portão cedo. É para abrir cedo. Mesmo que o pessoal chegue, ninguém vai roubar nada, ninguém vai furtar nada, mas vai ficar protegido de qualquer situação que tenha, principalmente chuva, né? São senhores de idade, são mulheres grávidas. Quem vai no posto de saúde são pessoas doentes, né? Ninguém procura um posto de saúde para jogar troco. Vai lá para passar pelo médico, para ser atendido, para tentar resolver o seu problema. São pessoas que não têm condições de ter um plano de saúde, então procura o sistema SUS, né? Eu sei que houve uma falha da Secretaria da Saúde em fazer essa demanda sobre esses não é vale, como fala, esse protocolo para poder ser atendido. Isso eu sei que teve uma falha, né? Isso o próprio prefeito me falou hoje. Vai corrigir. Não é para acontecer mais isso. Nós temos que tratar com carinho realmente a comunidade e a população. Quem paga os seus impostos tem direito à saúde, primeiro passo. Porque a pessoa que não tem saúde, ela não tem alegria. A pessoa que não tem saúde, ela não consegue trabalhar. A pessoa que não tem saúde, ela não consegue tratar os seus filhos. A pessoa que não tem saúde, ela não consegue comer, porque tem que pagar remédio, né? Mas existe também uma falha muito grande, um desrespeito muito grande de algumas pessoas com a saúde. Por quê? Quando você agenda um horário com o médico tal dia, o Cícero me contou isso. Chega a 40%, a pessoa nem dá atenção de quando foi agendado, falha. Não vai. Aí o médico espera aquela pessoa, não foi, não vai outra, aí acumula, depois vai outra, é um rolo só. Né? Você vai no hospital hoje, eu gostei desse tema do hospital há pouco tempo que eu fui lá. Você pega o cartãozinho ao banco, senta lá, pipipi, número 23, vai lá na fila. Né? Então tem sistema hoje tecnológico, você consegue fazer isso. Mas tem pessoas, eu acho diferente até. Eu acho que a saúde, quando convocar alguém para ser atendido, ela não compareceu uma ou duas vezes, não atende mais ela. Ela não precisa de médico. Por que você está marcando e não vai? Não precisa de médico. A pessoa que precisa de médico vai lá urgente e é atendida, tem que ser atendida. Né? É vergonhoso realmente essa fila. Isso eu falo com toda razão. Tanto é que eu pedi para abrir os portões antes do horário, até mesmo de acontecer isso. Já que começou o frio, eu pedi porque eu vi e reclamaram para mim durante a feira sobre esse fato. Aí eu trouxe o problema para cá. Agora a gente indica e pede. Eu dou até um conselho ao pessoal que faz requerimento, independentemente do requerimento. O Cícero é uma pessoa muito, muito inteligente, uma pessoa muito acessível, uma pessoa que se você perguntar para ele em qualquer momento, ele vai atender qualquer pessoa que seja. Pode ser a vereadora, outra vereadora, pode ser o Pascoal, pode ser quem for. Ele vai atender e vai explicar. O Cícero faz isso. Ele é uma pessoa humana, é competente. Ele está indo para o 3º mandato consecutivo como diretor de saúde. Aqui na casa ele recebeu várias emoções no tempo da Covid, né? Pessoas e pessoas morreram, como perdemos nosso amigo Emerson, né? E o Cícero foi um dos melhores coordenadores da saúde no tempo da Covid em toda a região. Não podemos criticar ele por isso. Houve uma falha. Ninguém pode negar. Houve uma falha. E não deve ter mais essa falha. Eu acho que a partir de agora, abre o portão cedo. A Guarda Municipal roda a madrugada inteira. O que custa abrir um cadeado lá, 3 da manhã, deixar aberto aquilo? Para a viatura da Guarda ficar lá. Quem que vai lá, o doente, mexer alguma coisa? Ninguém vai fazer isso. Ninguém vai fazer isso. Vai esperar lá dentro. Pelo menos não tem sereno, não tem chuva, não tem frio. O que muda? Muda nada. Só abrir um cadeado. Faz assim, ó, plaque. Abre o cadeado, abre o portão. E os funcionários chegam, já está coordenando a fila, sabe quem está no lugar de cada quem. Houve a falha, tem que ser corrigido, tá? Eu acho que todos nós falhamos, mas eu convido o pessoal também do requerimento, vamos falar assim, porque nós sabemos também que o requerimento acaba atrapalhando o andamento das coisas. Você tem que deslocar 2, 3 funcionários para responder, e eu vi todos os requerimentos que passaram na casa até hoje aqui, que veio a resposta, sentaram com o negócio em cima e ficou lá.
Ninguém tomou providência de nada. No meu tempo, quando fui vereador aqui, em 1982, quando vinha requerimento muito mal feito pelo assessor, que era o Carlos Eduardo Mendonça Meluso, que era assessor do Orduba, o requerimento que eu não gostava, eu ia na promotoria. Fui diversas vezes lá. Eu tinha resposta da promotoria contra, porque eu duvidava das coisas e não vinha resposta certa, e vinha resposta que não dá para me ler. Então, como que eu vou saber? Então, eu recorri a outro órgão para poder ser resolvido. Mas a secretaria, tenho certeza absoluta, os vereadores que fazem requerimento até hoje, só uma segunda, presidente, teria mais força ainda de ir lá perguntar para o secretário do que a gente está junto. Por quê? Teria muito mais respeito porque vocês fiscalizam. Eu acho que está certo. Está certo fiscalizar, não sou contra. Mas eu acho que dialogar, em vez de ocupar, em vez de atrapalhar, em vez de corrigir, de fazer as coisas, é mais fácil conversar, gente. Né? Eu tenho uma dúvida, eu briguei com o Pascoal, eu sou muito homem de chegar no Pascoal e chamar o Pascoal, vem cá um pouquinho. Você me desculpa, eu errei com você. Isso é fácil fazer. Né? Então, só perguntar, eu acho que não vai ter dúvida. Vai ter resposta na ponta da língua. Subirão aqui e falarão o que eu ouvi, o exato. E se não cumprir, aí sim. Perguntei, falou, não respondeu, falou isso, falou aquilo e não cumpriu. Aí sim. Aí vai pro cacete, fala o que tem que falar e faz cumprir. Tá bom, senhor presidente? É minha opinião só. Senhor presidente, nobres colegas, ao público que nos assiste aqui nessa casa, sejam bem-vindos, boa noite a todos que nos acompanham. Bom, eu sou favorável, Patrícia, ao seu requerimento, porque antes de protocolar ou pensar qualquer projeto de lei, nós não podemos ser irresponsáveis de fazer algo sem dados, sem números, sem saber quanto custa. Então, a gente não pode protocolar um projeto na casa sem saber quantas pessoas dependem, que utilizam os serviços, né, de diabetes. E eu gostaria muito de reforçar que a gente está discutindo aqui o nosso município. Né? O Congresso não nos interessa, a gente tem a nossa liberdade aqui no município, a gente é vereador, nós somos eleitos na cidade de Barra Bonita para criar leis e requerer informações do nosso município, porque estamos vereadores. Oi? Uma parte? Sim, fica à vontade. Vereadora, primeiramente, obrigada pela parte. Eu fiz o requerimento e não direto o projeto porque eu gostaria de levantar as informações e ver se era viável ou não aplicar no nosso município. Em momento algum, eu seria irresponsável em colocar uma faca na costa do prefeito, obrigando ele a fazer, até porque a gente não pode fazer projeto obrigando o prefeito a fazer nada, né? Então, eu acho que esse intuito meu é ajudar essas pessoas que precisam, né, levantando dados antes de fazer qualquer projeto, dito isso, irresponsável, né? Então, é mais uma ajuda para o povo que precisa, porque a gente sabe o quanto essas pessoas que possuem diabetes sofrem, né? A gente, às vezes, até as criancinhas nascem com diabetes, se privam de comer um doce, e é qualidade de vida, né? Eu acho que quando a gente pensa em direito, em qualidade de vida das pessoas, a gente não está falando em privilégio, a gente está falando em direito, em melhorar a vida dessas pessoas. É só isso. Muito obrigada pela parte. Finalizo, presidente, dizendo que não é jogar bomba no peito do prefeito, e sim cuidar da vida das pessoas que são doentes, que dependem do atendimento municipal. Muito obrigada. Presidente, demais colegas, público que nos assiste, eu também compartilho da preocupação da vereadora com relação a esse assunto, mas eu acho que essa última semana, esses últimos 15 dias aí, nós tivemos um assunto nas mídias aí, que chegou ao conhecimento de todos nós, muito preocupante, e que eu até acreditava que fosse tomar à frente hoje nos assuntos de requerimentos hoje, fosse em cima do hospital. Nós sabemos que partiu daqui um pedido de auditoria, aprovado por todos nós, para o hospital. O prefeito contratou uma empresa de auditoria, foram lá tentar fazer a auditoria, e foi... Vamos focar mais na questão do requerimento.
por favor. Você está falando dentro de uma situação que é saúde pública, né? Mas sim, eu ia falar da prioridade. Mas, se for o caso, eu abro mão e eu volto depois. Tudo bem. Então, eu só queria focar que eu acho que era o assunto mais importante da semana na área de saúde, era um requerimento nesse assunto, mas depois eu me apresento no final. É só isso. Obrigado. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas. Quero parabenizar a Patrícia, né, por pensar naquele aparelhinho que é da diabetes. Tenho muitas crianças que eu conheço que já usa, mas é tudo pelo particular, tem que comprar para poder estar colocando, é muito importante. Mas, pelo que eu vi aqui, o requerimento é só para contar os dados, né? Eu entendi o que o Luiz Fregolenti quis falar sobre a auditoria. Eu acho que ele quis dizer, pelo pouco que ele falou, que o secretário de Saúde está passando por um momento de tentar resolver essa auditoria, responder tudo que está vindo do Ministério da Saúde, do Ministério Público para poder. Então, assim, a gente também precisa da secretaria trabalhando. E eu também sou a favor de, ao invés de ficar perguntando independente da gente ter os dados de quantas pessoas usam, eu não vejo como uma bomba no prefeito, nem uma facada nas costas dele, e nem algo que possa vir a prejudicar, porque, pelo contrário, se a gente colocar um projeto na casa para as pessoas que precisam poder estar usando esse aparelho, não é nada mais do que uma obrigação nossa e da Secretaria de Saúde de poder estar ajudando essas pessoas que têm diabetes para poder estar usando isso. Então, assim, só sou contra os posicionamentos que foram falados aqui. Não acho uma irresponsabilidade a gente tentar com um projeto de lei, porque é muito importante. Todo mundo que usa diabetes, eu acho que todo mundo tinha que usar esse aparelhinho para controlar a diabetes. Então, eu vou ser contra o requerimento, porque não vejo uma irresponsabilidade de a gente fazer um projeto de lei que vai favorecer essas pessoas que têm a diabetes sem esse requerimento. Então, essa é a minha explicação. Obrigada, senhor presidente. O requerimento foi rejeitado por 8-4. Outro requerimento que também foi rejeitado pela Casa é o do vereador Claudeci Pascoal, que pede informações sobre a entrega de fraldas geriátricas pelas farmácias populares e Secretaria de Saúde. Senhor presidente, nobres colegas, os demais presentes, boa noite a todos. Esse requerimento eu estou fazendo ao senhor prefeito, extensível ao secretário de Saúde, para saber informações da farmácia municipal. Para quem não os conhece, fica na Rua Geraldo Fázio, na SECAP. E a farmácia de alto custo, né? O principal aí é que eu estou sendo indagado sobre com algumas pessoas que estão questionando que não entrega fralda mais, umas falam que está entregando pouco. Eu não sei responder direito, por isso que eu estou fazendo o requerimento. Outro ponto que parece também que as segundas-feiras não funciona. Não sei se fecha ou se não entrega o medicamento lá. Parece que não entrega os medicamentos. Não sei porquê, segunda-feira é um dia normal, né, de trabalho. Sábado já não funciona, domingo não funciona. Se tem um ponto facultativo, também não funciona. Então acho que deveria, se não funcionar mesmo segunda-feira, voltar a funcionar e entregar os medicamentos. O horário também, eu sou muito questionado. Que hora que fecha, se fecha para o almoço, que hora que fecha à tarde. Também não sei. Tem um programa que as farmácias particulares têm com o governo federal, que aqui tem farmácia popular. Há algum tempo, as farmácias particulares que têm esse convênio não estão entregando mais as fraldas. O governo cortou lá um desconto lá, as farmácias particulares não estão compensando mais entregar, não está sendo entregue. Todos sabem, principalmente pessoas idosas, usam muito fralda, e é cara a fralda hoje em dia. Então, peço uma atenção do senhor prefeito, que esse requerimento chegue a ele e ver se está entregando, quanto está entregando, se dá para entregar um pouco mais para colaborar com nossos idosos, principalmente, pessoas acamadas. Então, o intuito desse requerimento aí é saber essas informações para passar para a nossa população. Peço a colaboração de todos os nossos pares. Obrigado. Luiz Fregolenti e Cássia justificaram o voto contrário. Novamente, boa noite, colegas, presidente. Vamos por parte sobre a fuligem que o Claudecir falou. Quero reforçar aqui, esse fim de semana foi terrível na cidade inteira, inclusive. Eu também vou tentar, por alguns canais, aí, ver o que se consegue fazer para melhorar para a população, porque agora a gritaria é geral mesmo. Com relação aos requerimentos, eu queria reforçar que nós estamos
exercendo o direito de cada um, evidentemente, de acordo com o pensamento, de acordo com o momento. Né? Há momentos que se você estabelece alguma prioridade para algum assunto. Eu acho que hoje, por exemplo, o assunto deveria até ser voltado ao problema do pronto-socorro, principalmente vocês que normalmente entram com os requerimentos aqui. Eu vi hoje até o requerimento das fraldas, se eu não me engano, é repetitivo. Eu vi a Cássia responder referente a um requerimento do ano passado, essa sua resposta. E eu vi você ler ela aqui, e era sobre as fraldas, era do ano passado já. Né? Muitos dos requerimentos, às vezes, são repetitivos. É o caso desse das fraldas. Então, a gente está no momento em que tem algumas preocupações maiores ao todo. E vamos falar do hospital, né? Do pronto-socorro, que é o assunto que tomou a mídia essa semana e a preocupação da população. Nós mesmos aqui aprovamos, acho que até por unanimidade, um pedido de auditoria no hospital. E todos vocês já devem saber que o prefeito, atendendo a nossa solicitação, contratou uma auditoria, mandou lá no hospital, mas, infelizmente, a direção do hospital não abriu as portas, não aceitou a auditoria, não abriu as portas e voltaram sem fazer auditoria. A auditoria era uma coisa importante, transparente, porque nós transferimos recursos públicos, né, dinheiro, seja do município, pela prefeitura, ou às vezes até recurso diretamente de algum deputado que vem. Então é importante prestar conta, é importante essa transparência com o dinheiro público, né? E a população tem reclamado muito, você pode acompanhar e você vê que a população tem apoiado esse pedido de auditoria de uma maneira em geral, né? Como hoje eu esperava que viesse algum requerimento ao hospital para tentar uma explicação deles, para saber o porquê de não abrir as portas e não aceitar uma auditoria, hoje, no que eu cheguei aqui, eu pedi já para o nosso jurídico e ele fez um requerimento diretamente ao hospital, onde eu estou questionando e pedindo para que eles abram as portas ou expliquem o porquê que não querem abrir as portas para nós, né? Eu achei que ia ser o assunto do dia hoje, o assunto dos requerimentos aqui na Câmara, mas está aqui um requerimento, eu vou convidar todo mundo que quiser assinar depois, para que entrar na próxima sessão, para que o hospital se pronuncie, se manifeste, porque toda vez que precisa de dinheiro, que precisou de recurso, eles vieram aqui, muitas vezes, né? Eu sei que vieram aqui pedir ajuda, pedir expor e pedir recurso. Eu acho que é hora de eles devolverem para nós com uma certa justificativa do porquê de negar essa auditoria, né? Era só isso. Obrigado. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas. Claudecir, eu dei uma pesquisada enquanto você estava falando, porque eu também já fiz essas perguntas para o secretário de saúde. Ele me respondeu, até eu vou citar aqui o que ele me respondeu. Aí você falou que algumas farmácias, o governo parou com o programa, né? Mas o governo não parou com o programa continua, eles não retiraram o programa, e as entregas de fraldas pelo governo está sendo normal. E a resposta que o secretário tinha falado, ele falou assim que a cessação pela prefeitura ocorreu em virtude do programa do governo Farmácia Popular estar fornecendo o produto de forma totalmente gratuita e com a vantagem do programa ser atendido por diversas farmácias espalhadas por todo o município, facilitando o acesso da população sem a necessidade de avaliação da assistente social na rede municipal. Além disso, a farmácia da cidade possui horários diferenciados, estendidos, atendimentos noturnos, finais de semana, permitindo a retirada do produto a qualquer tempo. E um dos fatores extremamente importante é que o município fornecia, em média, só 40 fraldas para cada paciente, sendo que, através da farmácia popular, são fornecidas 120 unidades mensais, trazendo muito mais vantagem para quem precisa, de 40 para 120 fraldas. E desde agosto de 2025, sendo importante esclarecer que em nenhum momento os pacientes ficaram desassistidos, visto que, quando fizeram a última retirada junto à nossa rede, foram devidamente orientados sobre a alteração ocorrida. Eu tinha também falado
sobre os pacientes que eram acamados, porque na época quem perguntou para mim foi uma mulher que o filho dela era acamado. Aí eles colocaram que todas as nossas unidades de saúde possuem uma dispensão de medicamentos básicos visando facilitar o acesso aos moradores de cada bairro. Aí que ele respondeu, é que eu estou lendo a resposta dele completa, que ele respondeu sobre o medicamento, programa de alto custo. Aí, aqui, ó, sobre as pessoas acamadas, justamente pensando nas pessoas acamadas, além de, claro, da população em geral, revitalizamos as estratégias do atendimento primário à saúde, que contribui atualmente com 9 médicos, sendo 5 médicos da família e 4 médicos de atenção primária, quando há alguns anos atrás não tínhamos um único profissional sequer. Além dos serviços médicos implantados, o serviço de enfermagem domiciliar, onde realiza curativa, hidratação, medicação. Então, resumindo, aqui ele já falou, né, de quando foi que parou, o porquê, por onde eles estão sendo atendidos, que é o programa do governo, que não parou, que é a farmácia, pelas farmácias populares. Mas eu acho que seria, então, em vez da gente mandar esse requerimento para casa, para o secretário de saúde, a gente poder estar entrando com alguma nota, não sei se a gente pode entrar, presidente, com alguma nota de repúdio ou alguma pergunta para as farmácias das cidades, por que elas não estão querendo, então, participar, ou se estão participando, quais são as farmácias que participam. E por que vocês não estão participando? Então, acho que a gente poderia fazer uma nota de repúdio para o governo, para poder estar falando para eles o porquê que eles não estão pagando as farmácias. Eu acho que seria assim mais exato para a gente poder resolver essa situação para a população. Então, eu sou contra o requerimento para a gente poder resolver isso daí. Estou à disposição, tá, Claudio? Kiko do Esporte usou seu tempo na tribuna no final da sessão para assuntos diversos. Senhor presidente, nobres colegas, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, os que estão na casa, meu boa noite. Eu fiz uma moção de apelo aqui para o prefeito, através da Secretaria de Esporte, para que fosse realizado o GEB, os Jogos Escolares. E nós tivemos uma reunião na última quarta-feira no gabinete com o prefeito, com a presença dos professores, diretores, também o secretário de Esporte, o adjunto, e outros vereadores, Luiz Fregolente, Marquinhos, Rodrigo, Alexandre, estiveram presentes. E na reunião ficou decidido que em agosto agora nós teremos os Jogos Escolares, né, com o apoio da Secretaria de Esporte, para a realização desse evento. Então, fica aqui meus agradecimentos pelo prefeito, por ele ter atendido o meu pedido através da Secretaria de Esportes. Também gostaria de parabenizar aqui as atletas do futsal masculino e futsal feminino, pela mobilização em favor do reconhecimento em defesa das cores de Barra Bonita nos Jogos Regionais, através das redes sociais. Eu estive presente nos Jogos Regionais como técnico das equipes, e eu sei o quanto as meninas lutaram, eu sei o quanto os meninos lutaram para defender as cores de Barra Bonita nos Jogos Regionais. Então, fica aqui meus parabéns, porque elas se mobilizaram para que elas pudessem ser reconhecidas de fato através das redes sociais, até mesmo pelas redes sociais da Prefeitura. Assim como também foi feito o reconhecimento das outras modalidades. Todas as outras modalidades foram reconhecidas, os professores também. Então, eu acredito que nada mais justo do que... eu usei aqui da tribuna também para parabenizar todos os atletas, né? Em especial também a Secretaria de Esporte, que esteve nos Jogos Regionais, prestou um apoio para os atletas, esteve sempre presente, Paulinho e toda a sua equipe, Enio, Manassés, esteve presente nos Jogos, dando suporte para as modalidades, para as equipes. Então, eu gostaria de agradecer e reforçar aqui os meus parabéns para as atletas que se mobilizaram nesse pedido de reconhecimento e valorização sobre defender a nossa cidade nos Jogos Regionais. Muito obrigado. E é isso, gente. O Câmara Notícias desta terça termina aqui. Mais informações em nossas redes sociais. Até mais. Tchau.